Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas. Somos justificados quando nós entramos na presença de Deus no nome do Senhor Jesus, pois Ele é o único mediador a Deus, é o único que pode nos mediar diante ou perante a esse Deus maravilhoso. E é no nome de Jesus que nós entramos na presença desse Deus, no nome de Jesus que nós buscamos, não importa qual seja o problema, adversidades que você venha passar. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Apenas creia em Deus, busque, confesse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, indiferente de qual seja o resultado agora. Não importa qual seja o resultado agora, mas aquele que você espera, aquele que você confia e que só Deus pode reverter essa situação. Você que está padecendo, você que vem aí passando por lutas, problemas na saúde, coloca a tua mão, coloca a tua vida melhor nas mãos de Deus, coloca a tua vida nas mãos desse Deus, coloca os teus pés no caminho de Deus, consagra a sua vida, santifica a tua vida e busque a Deus. Talvez fale, pastor, mas eu tenho orado e Deus não tem respondido. Eu tenho orado e Deus não tem respondido. Talvez não respondeu como você quer, como você acha que precisa. Mas Deus, Ele nunca nos deixa sem uma resposta. Deus, Ele nunca deixa de nos responder, de agir na nossa vida. Em algumas situações na Bíblia nós vamos ver que Deus, Ele não fez conforme o homem queria. A Bíblia fala de Davi, ele orou, jejuou, durante 7 dias ele orava, jejuava, não trouxe nenhum tipo de comida, não trouxe nenhum tipo de instrumento, e ali ele consagrou, buscou a Deus para Deus reverter uma situação, e mesmo assim Deus não reverteu. Ele orava para que Deus curasse seu filho, aquela criança que havia nascido de Betseba, e Deus não respondeu. E ao término de tudo isso, Davi, ele não abandonou a fé. Davi não abandonou os caminhos de Deus, pois Davi entendia que Deus sempre sabe o melhor para a gente. Deus é quem conhece os caminhos, o futuro pertence a Deus. Então Davi, ao término, não tendo sua oração respondida, ele simplesmente levanta, lava o rosto e volta a tocar sua vida, porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Em algumas situações será necessário a gente levantar e continuar tocando a vida. Não adianta retroceder, voltar atrás ou dizer que Deus não existe. Deus talvez não esteja respondendo como você quer que Ele responda, mas Ele é Deus. Em qualquer que seja a adversidade, a situação, Deus, Ele vai continuar sendo Deus. E nós ou seremos servos, ou então apenas mais um estrangeiro distante do nosso Deus. Por isso, eu convido você a fortalecer sua fé, a você se voltar para Deus. Quando os problemas crescem, as adversidades aumentam sobre a nossa vida, não é para a gente duvidar da existência de Deus, mas para que nós venhamos nos aproximar e ver o que tem de errado. E se não tem nada de errado, faça como Jó, continue firme crendo que Deus te deu. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia, ela nos mostra ensinamentos de pessoas que tiveram tudo de Deus e ao mesmo tempo perderam tudo. A Bíblia nos mostra de pessoas que Deus supria a sua necessidade, Deus
teve ali durante 40 anos no deserto cuidando daquele povo. E mesmo assim o povo se voltava, mesmo assim o povo acabava sendo rebelde, deixando de confiar em Deus. E quando você se afasta de Deus, você sai da luz. Saindo da luz, quem se aproxima? As trevas. As trevas se aproximam. E é onde os problemas, as adversidades, a pessoa não tem controle, não tem domínio, não tem discernimento de nada na sua vida. Por quê? Porque se afastou de Deus, se afastou da presença de Deus. No livro de Josué, capítulo 24, Josué 24, 14, vai falar de uma aliança que Josué chama o povo para fazer. Josué chama o povo porque o povo está padecendo, o povo está sofrendo. O povo que outrora servia a um único Deus se tornou pagão, se tornou um povo de pagar promessa, um povo de levantar altares a deuses estranhos, um povo de sacrificar a deuses que não eram deuses. Então esse povo começou a padecer, começou a perecer, começou a sofrer por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da rebeldia, da infidelidade. E é o que acontece. Uma vez que eu conheço a palavra de Deus e eu retrocedo, a Bíblia diz que Deus não tem prazer em quem retrocede, Deus não tem prazer em quem volta atrás. Olha, a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é uma pessoa ser desistente, é uma pessoa que desiste, que volta atrás, que abandona aquilo que ela havia aprendido, aquilo que Deus havia colocado. A Bíblia fala sobre o porco que lavou, banhou-se e voltou para a lama. Nós fomos resgatados, fomos transformados, tivemos nossa vida abençoada, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E muitas pessoas, por causa de uma adversidade, por causa de um problema, ela voltou a se sujar, voltou a se misturar com a lavagem, voltou a se misturar com o pecado, com a mentira, com a falsidade, com os vícios e tudo aquilo que desagrada a Deus. Então ela olha e vê a sua vida destruída e pensa: poxa, mas será que eu vim só para sofrer? Não. O problema é, uma vez que eu conheço a palavra de Deus, eu entendo que as minhas conquistas, minha vida plena, abençoada, ela vai funcionar mediante eu caminhar segundo a vontade de Deus. Nós não vamos ter um mar de rosa, a nossa vida não vai ser um mar de rosa, mas vai ser uma vida com proteção, uma vida com qualidade. Quando a Bíblia fala de uma vida plena, é uma vida completa na nossa vida, uma vida que Deus vai proporcionar e trabalhar para que tudo venha dar certo. Mas o ser humano, pela sua impaciência, muitas vezes permite a incredulidade entrar, a rebeldia, a infidelidade. Então ela acaba se afastando de Deus. E quando vem o problema maior, não tendo para onde correr, ela tem que voltar para a presença de Deus. Então a primeira coisa que se faz quando volta, o que é? Se consertar. Talvez você está aí. Talvez você me acompanha já há um bom tempo e você não conseguiu voltar para a presença de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Você não conseguiu voltar para a presença de Deus. Você está dentro da igreja, mas pior do que estar dentro da igreja, está dentro da igreja corrompido. Pior do que estar fora da igreja. Pior do que estar fora da igreja é a pessoa estar dentro da igreja, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra todos os dias e se corrompendo e desagradando a Deus. E aí muitas das vezes a pessoa diz: mas por que se eu vou à igreja? Se eu vou à igreja, por que nada acontece? Por que nada muda? Porque a igreja não te garante a presença de Deus. A igreja, a doutrina, a religião não lhe garante a salvação. Isso é algo particular. Isso é algo que está dentro de cada um no querer. O próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus, ele é tomado. O reino dos céus é com sacrifício. O reino dos céus nós temos que nos esforçar para poder alcançar. Então, o povo de Israel agora
começa a ver a destruição, começa a ver os problemas cair sobre eles. E o que acontece? Não tendo para onde correr, para onde eles vão? Vão buscar em Josué. Vão buscar em Josué uma resposta. E Josué, vendo a situação daquele povo pagão, um povo idólatra, um povo rebelde, um povo mentiroso, um povo infiel, e caminhava junto com o povo de Israel. Veja que Deus ele permitia ainda o povo caminhar junto, porque a Bíblia diz que tem que esperar que o joio e o trigo cresçam junto para poder separar. Para poder separar. Às vezes nós somos separados de algum lugar porque Deus não quer a gente mais lá. Deus não quer, está vendo que ali vai ser corrupção, vai levar à perdição. Então Deus começa a separar com o tempo, que vai amadurecendo, que o fruto começa a aparecer. Deus, para não perder, então ele começa a separar o joio do trigo. Então, e Deus permitiu. E quando chegou num ponto que o povo já não tinha mais saída, foram até Josué. Então Josué coloca para eles, põe para eles o que devemos fazer. E é isso que nós temos que fazer no dia de hoje. Você que está aí dentro da igreja, nesse chove não molha, não se batiza nas águas, não aceitou Jesus como teu Salvador. Você ouve a palavra, mas tanto fez como tanto faz. Você gosta das musiquinhas, você gosta da oração, você gosta de estar no meio ali da igreja, mas também você gosta de estar lá fora no mundo. Você gosta de vir à igreja, mas você gosta ainda de viver nas mesmas companhias. Eu não posso agradar a Deus e agradar o diabo. Ou eu vou agradar um e desagradar o outro. Ou eu vou fazer a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do diabo. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Então Josué, ele deixa isso explicado, deixa isso claro. E o homem de Deus, o pastor que está liderando, a pessoa que tem que ser assim. Olha, ou você serve a Deus, ou então não serve. Porque a igreja não precisa de números, mas de almas. Igrejas estão cheias de números. Você vê que as igrejas hoje têm um número. Temos 5.000 membros, temos 10.000 membros. E almas? E almas? Quantas almas tem? Quantas almas resgatou? Porque traz o mundo para dentro da igreja. Não estão mais preocupados com as almas, mas com o número de pessoas que ocupam espaço. E não é isso que funciona, não é isso que agrada a Deus. Deus não quer que venha ocupar espaço, mas Ele quer ter espaço no seu coração. Ele quer ter um espaço no seu coração. Ele não quer que você venha apenas ocupar um espaço, ou um cargo, ou um título dentro de uma igreja. Mas Ele quer que você tenha um espaço reservado para que o Espírito Santo possa habitar. E você tenha uma vida abençoada, tenha uma vida com resposta. Quando você passa por lutas e problemas, nada melhor do que você ter certeza do caminho que você caminha, do caminho que você está, da fé que você confessa todos os dias. A Bíblia diz que ninguém chegaria a um tribunal se não tivesse certeza da sua justiça. E diz assim, Josué capítulo 24, Josué 24, 14 diz assim, a renovação da aliança, a renovação da aliança. Agora, pois, aí o povo vem chorando, padecendo, cheio de problemas. Aí vem perguntar, olha, o que nós fazemos para nós sair dessa situação? Ora, às vezes a pessoa chega, pastor, ora para Deus me abençoar. Pastor, ora para Deus abrir uma porta para mim. Pastor, ora. E não é esse o caso. O problema não é orar, o problema é a pessoa se converter, o problema é a pessoa aceitar. Não basta, é como você ter uma dor, você tem um problema e você querer tomar uma anestesia. Se não tiver um tratamento, você tem que pegar e arrancar o mal pela raiz. Tem que tirar o mal pela raiz. Então, às vezes a pessoa acha que só o fato de vir à igreja, eu vou lá receber uma oração. Olha, a gente ora, mas nós entendemos que aquilo não vai resolver a tua vida. A gente sabe que não vai resolver. O que vai resolver é você vir e fazer com Deus uma aliança, uma renovação, uma entrega, uma renúncia. E é isso que Josué proporciona ao povo. Diz assim, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade.
deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Josué diz, olha, primeira coisa que tem que fazer, abandona a idolatria, abandona o pecado, abandona, olha, aquilo que vocês aprenderam no passado, aquilo que, sabe aquela tradição de família. Aqui Josué está falando com um povo que voltou a ser pagão. Sabe o que acontece muitas vezes? E você talvez já fez isso. Você chega até Deus e fala, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo. Se o Senhor abrir uma porta, se o Senhor me abençoar, eu vou dar uma oferta, eu vou na igreja, Sabe o que é isso? Isso é pagar promessa. O homem de Deus não precisa disso. O homem de Deus, ele santifica e faz sem, porque sabendo que Deus vai fazer, Deus vai operar. Então a pessoa, quando ela não crê em Deus, ela fala assim, eu vou fazer uma promessa com Deus. Se Deus fizer, ela quer que Deus faça primeiro. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus fizer isso, eu faço aquela coisa. Eu entrego isso, eu dou uma oferta, eu vou à igreja todos os domingos. Se Deus fizer isso, eu vou fazer uma campanha de 7 dias. Isso é promessa, isso aí é tradição, que nós aprendemos quando viemos de outra religião. Lá nos ensinaram que pagar promessa. Eu não preciso pagar promessa, sabe por quê? A promessa, ela já veio, que é Jesus. Jesus é a minha promessa de salvação e foi consumada. Então hoje eu faço, não esperando que Deus venha fazer, porque Ele vai fazer. Eu faço porque a minha vida em comunhão com Deus é essa, em santificação, em adoração, em busca, em fidelidade. Então, ele diz, olha, não adianta vocês prometer nada. Primeiro passo, antes de vocês querer qualquer coisa, olha Josué dizendo, antes de você querer, aí, provavelmente eles vieram e falaram assim, nós prometemos que vamos fazer isso. Josué fala, não é assim que funciona. É você pegar agora, antes de qualquer coisa, pega a idolatria, pega toda a imagem, pega toda a escultura, pega todo o vício, pega toda a mentira, pega toda a rebeldia, pega toda a mágoa, todo o ódio, pega toda a falsidade e joga fora e se conserta com Deus. Josué diz, olha, vocês estão ouvindo a palavra de Deus, vocês estão caminhando com Deus. E por que vocês não abandonam essa vida errada? Por que não abandonam essa vida de idolatria? Mas basta vir um problema que vem a dúvida. E o problema aumenta. E quando não tem jeito, então a pessoa volta e fala, eu faço uma promessa com Deus. Mas ela já conhece a Deus. Era só ela o quê? Como Josué disse, santificar a sua vida. Consagrar. Então ele diz, agora pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Eu devo ter só um Deus para servir. Eu não posso ficar em dois pensamentos. Eu não posso servir a Deus e ficar recebendo simpatia. Vou buscar uma simpatia lá em tal lugar, eu vou buscar um benzedor lá em tal lugar. Eu não posso. Ou eu creio que Deus é o suficiente na minha vida para eu caminhar com Ele, para eu confiar nele, para eu santificar a minha vida com Ele, ou então não funciona, ou então eu sou apenas mais um religioso e pior, pagão ainda, pagão, com promessas. Então diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então Josué diz, olha, se parece mal você largar a idolatria, largar os vícios, largar o pecado, se você acha que é errado isso aí, se você acha que está errado, então continua na vida que você está. Agora, não venha querer colocar a culpa em Deus porque a tua vida está amarrada, porque a tua vida está travada, porque as coisas não funcionam. Então Josué diz, olha, se parece mal isso, será que parece mal você abandonar os vícios, abandonar o pecado, descer as águas, aceitar o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador? Parece errado isso aí? É errado você parar de mentir? É errado você parar de trair? É errado você parar de roubar? Se parece isso errado, então é porque de fato você gosta do que faz. Josué, ele jogou limpo com o povo. Ele não queria número. Não, vamos esperar no tempo certo, eles vão se converter. Não, esse povo já estava ali. Esse povo já estava caminhando com Josué, já tinha visto o mar vermelho se abrir, já tinha visto o maná cair do céu, já tinha visto as águas brotar da pedra.
já tinha visto tudo isso e ainda continuava sendo um povo pagão, um povo rebelde, um povo que vivia toda hora reclamando, murmurando. Surgia um problema, murmurava. Surgia uma situação, murmurava. Então, e vieram Josué e perguntaram: olha, por que está acontecendo isso? E Josué falou: olha, vocês precisam se consertar. Vocês têm que deixar o paganismo de lado. Deixar de ser pagão. Deixa de ser pagão. Abandona essas coisas. Abandona a idolatria, abandona a mentira, abandona a falsidade. Santifica a tua vida e serve só a Deus. E ele diz: porém, se vos parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cujo terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou: olha, eu vou continuar caminhando. Se vocês querem servir a Deus, vamos junto, vamos caminhar rumo à terra prometida, rumo à salvação. Mas se você não quiser, então continua servindo os deuses que vocês até hoje serviram. Agora, uma coisa que você não pode ficar perdendo tempo dentro da igreja. Me desculpa falar desse jeito, mas você não deve ficar perdendo tempo dentro da igreja. Para que ficar perdendo? Porque assim, quanto mais você aprende, quanto mais você ouve a palavra e não pratica, o juízo vai vir. E então, assim, para que? Então, ou se converte, se acerta com Deus. Ah, mas é que eu não me enquadro. Então procura um lugar que você se enquadra. A Bíblia diz: escolha um lugar para servir a Deus. Se você acha que o lugar que você está não está certo, então procura um lugar. E com o tempo verá se é o lugar ou é você que não para, ou é você que não quer fazer a vontade de Deus. Aonde se prega a palavra, toda a vida vai ter confronto. Aonde se prega a Escritura, a salvação, a todo momento vai ter confronto. Agora, se não tem o confronto, provavelmente não tem a palavra da fé. Então ele diz: Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Quer dizer, eles estavam servindo outro Deus, andando no pecado, andando na idolatria, andando na mentira, andando na infidelidade, andando na rebeldia, e diz: longe de nós, não, longe de mim sair da igreja. Tem pessoas que dizem: não, eu não saio da igreja. Não sai da igreja, mas está no mundo. Não sai da igreja, mas vive na mentira, é infiel, sabe, é uma pessoa presunçosa, uma pessoa que, sabe, guarda mágoa, ódio, fica sempre, sabe, olhando para a vida dos outros, falando mal dos outros, desejando mal dos outros, tendo inveja dos outros, e dizia: eu não saio da igreja. Esse negócio de pelo menos eu estou na igreja não funciona. Esse negócio de pelo menos eu estou na igreja, não, esse pelo menos não funciona. Ou eu sirvo ou eu não sirvo, ou eu creio ou eu não creio. A Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus. Então, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com doutrina, o cargo que você venha a ter dentro da igreja. Tem a ver com um coração puro e sincero. Então o povo disse para Josué: não, longe de nós sair da presença de Deus. É óbvio, porque ali havia uma cobertura espiritual de Deus. Ali Deus estava cobrindo aquele povo com a proteção. No deserto, durante o dia, a nuvem protegia do sol, à noite a coluna de fogo aquecia eles do frio. Deus livrava ele dos assaltos, das bestas feras que havia no deserto. Então eles sabiam, eram rebeldes, eram pessoas que acabavam causando contendas, mas sabia que Deus estava ali. Sabia que Deus estava trabalhando ali. Então eles não queriam servir a Deus, mas também não queriam sair da presença de Deus. Não queriam sair do meio do povo, porque tinha ainda uma segurança. E Josué, vendo isso, falou: olha, vocês estão aqui, mas olha para vocês. Vocês têm que decidir logo o que vocês querem. Servir a Deus ou servir logo o Deus que vocês andam carregando, idolatrando. Porque você não pode servir a dois senhores. Josué disse: olha, se tiver que caminhar sozinho, eu vou caminhar sozinho. Se vocês não quiserem caminhar comigo, eu vou continuar caminhando sozinho. Eu não vou parar e nem vou me pender para o lado de vocês. Porque Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma direção. A mesma promessa que veio para mim, veio para vocês. Talvez vocês estão vendo com olhos diferentes. Eu consigo enxergar a terra prometida, eu consigo ver a promessa de Deus na minha vida. E muitas pessoas não conseguem ver isso. Tem pessoas que só veem problema, adversidade, dificuldade, aonde ela começa a querer buscar. Onde tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro de uma igreja, mas
está lá no Pai de Santos consultando, está lá na cartomante consultando. Mas ele não sai da igreja. Não, eu não saio da igreja. Não, vou lá porque tem oração forte. Mas ela não crê 100% que Deus, só Deus é suficiente na vida dela. Então diz assim, ó, 17: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Olha o povo dizendo, olha o povo relatando, o povo que não servia a Deus, o povo que estava vivendo no idolatria, dizendo, não, longe de nós, abandonar Deus. Esse Deus, ô Josué, foi o Deus que nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão. Esse Deus é que nos alimentou durante esses 40 anos. Não, longe de nós. A pessoa sabe, Deus fez na vida dela, mas mesmo assim ela continua seguindo o paganismo. Mesmo assim ela continua seguindo segundo o conselho do coração. Então esse negócio, não siga teu coração, siga a palavra de Deus. O coração é enganoso. O maior defeito, o maior problema e fracasso na vida das pessoas é o coração dela. O coração te leva para a desgraça. A pessoa que segue o sentimento, a pessoa que deixa de seguir a palavra de Deus, ao invés de seguir a fé, a palavra, e seguir o coração. Eu vou seguir o que o meu coração. Olha para todas as pessoas que seguiu o coração. Pergunta a pessoa, não, mas sabe, eu fiz porque eu senti no coração. Esse sentimento provavelmente não veio, porque a fé é diferente de coração. A fé é certeza. A fé causa esperança. Ela causa uma esperança na gente tão grande. E sabemos que Deus vai cumprir. Cedo ou tarde, Deus ele vai cumprir com a promessa dele. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, moradores da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué traz o povo. Eu já atendi pessoas que dizem, não, pastor, olha, eu vou servir a Deus, eu sei que Deus é comigo, Deus já fez isso na minha vida, Deus já fez aquilo outro, olha, não, eu vou continuar firme com Deus, eu vou me batizar, eu vou descer as águas, eu vou aceitar isso. E dali a pouquinho está no mesmo caminho, está da mesma forma. Sabe aquela pessoa que, ela não tem sabor, é uma pessoa sem sal. E uma fé sem sal, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra, nós somos o sal da terra. Sabe aquela pessoa sem sal, sem sabor? Sabe aquela comida sonsa? Aquela comida sonsa que você come aquela comida sonsa e pode comer, mas você sai dali que não está legal. Assim tem pessoas na fé, sabe, sem sabor, sem sal nenhum. Sabe, se olhar para ela, não sabe se ela é água ou se ela é azeite. Não sabe porque, está tão transparente, está tão sem cor, sem gosto nenhum. Então, o povo diz, não, nós também serviremos, porque esse é o nosso Deus também. Porque eles viram o problema diante dos olhos. Então Josué disse ao povo, podereis servir o Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, pois de vós ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos o Senhor. Então Josué disse, olha, vocês vão servir mesmo? Vocês vão seguir mesmo? Olha, vocês estão falando uma coisa e depois vocês... A Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoado. Olha, ninguém tem poder para te amaldiçoar. Ninguém. Uma vez que você é de Deus, ninguém consegue amaldiçoar a tua vida. Mas Josué está dizendo, olha, você vai atrair maldição se você fala para Deus uma coisa e você não cumpre. Não é Deus que te amaldiçoa, nem o diabo. É você que se amaldiçoa pelo fato de não ter cumprimento da tua palavra. Então a pessoa, ela fala, quantas pessoas falam, eu prometo, e está sempre voltando a zero. Então e a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Você atrai maldição quando você
começa um projeto, começa com Deus e simplesmente do nada você retrocede. Olha, não tem macumba, não tem inveja, não tem nada disso. Mas a pessoa própria, ela própria, ao invés de trazer a bênção para dentro dela, ela traz a maldição. A Bíblia diz que quando um espírito maligno, presta atenção agora, quando um espírito maligno, ele sai de uma pessoa, ele é expulso no nome de Jesus, a Bíblia diz que esse demônio, ele anda por lugares áridos, e não achando repouso, diz, voltarei de onde eu saí. Ele tem o corpo daquela pessoa como a sua casa, como a sua morada. E voltando, encontrando ela vazia, ele volta e busca 7 demônios que estão perambulando por aí, sem ter um lugar, e leva para ele, junto com ele para aquele lugar, para aquela casa, para aquela vida, para aquele corpo. E o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior. Por quê? Porque aquela casa foi limpa, foi varrida, o mal foi expulso, mas ao invés dela se voltar para Deus, não, trouxe de volta um sentimento, trouxe um pecado, trouxe uma mágoa, trouxe sabe? E aonde quando o diabo voltou, encontrou o que era dele lá dentro. O diabo só vai entrar na vida de alguém, o mal só entra na vida de alguém se a pessoa tiver alguma coisa que pertence a ele. Existe alguma coisa dentro de você que pertence ao diabo? Existe alguma coisa? O vício, a mágoa, o ódio, a infidelidade, a rebeldia? Então, isso, se existir, é por aí que ele está entrando, é por aí que ele está agindo na sua vida toda, seja financeira, seja saúde, seja sentimental, espiritual, toda. Então, enquanto você não tirar isso que pertence ao diabo e colocar o que pertence a Deus dentro de você, que é o amor, que é a paz, a fidelidade, a retidão, então o Espírito Santo não pode habitar. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclina o coração ao Senhor, Deus de Israel. O Josué disse: olha, agora eu sou testemunha. Eu sou testemunha que vocês disseram que vão aceitar Deus. Então, primeira coisa, olha, você que vai aceitar servir a Deus, então, primeiro passo, abandona, joga fora agora a idolatria. Você que está na igreja com a gente já, agora eu falo com quem está com a gente. Você que está com a gente na igreja há um tempo, e você ainda tem um santinho pendurado lá, e você diz que serve a Deus, por que você não jogou fora ainda? Por que você não abandonou isso ainda? Você que volta e meia acende uma vela, por que você faz isso? Você não crê que Deus é suficiente? Ou você acha que Deus precisa de uma luz? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Que luz que eu vou poder clarear para o meu Deus, sendo que Ele é a luz que ilumina meus caminhos? Você que ainda tem vício, por que não abandonou isso ainda? Você que, poxa, abandona logo. Tá esperando o quê? Ah, eu tô esperando o quê? Esperando um problema maior? Esperando entupir todas as veias? Abandone esse vício. Olha, cria força, busca força, abandone esse vício. Você que está na igreja e não consegue ser fiel, a partir de hoje, seja fiel a Deus. Eu falo com quem está com a gente. Eu falo com quem faz parte do nosso trabalho, daqueles que querem de fato ver a resposta de Deus. E então, olha, Josué disse: olha, eu sou testemunha. Se você diz que serve a Deus, então você tem que tomar essa atitude. Você que me acompanha, talvez você está comigo aqui, como tem a dona Valéria, seu Leocádio, lá de Capinzal, a dona Maria, a dona Fátima, que acompanha distante. A igreja para eles tem sido aqui. E mesmo assim, olha, se você, mesmo distante, mesmo eu não estando aí com a igreja física, mas você observa todos os dias, estamos na internet pregando, levando a palavra de Deus, e você começa a colocar em prática, a tua vida tem tanto resultado quanto aqueles que estão comigo aqui, presencial. Porque às vezes os que estão presencial, muitas vezes, não dão importância. Às vezes, é como esse povo aqui, está dizendo: não, eu a partir de hoje eu vou servir a Deus, mas não vê resultado. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué uma aliança com o povo e a pôs por estatuto e direito em Siquém. Então, naquele dia, Josué fez o quê? Josué reuniu o povo, fez uma reunião, fez uma oração
e ali colocou o estatuto. Agora tem leis. A lei está aqui, ó, na Bíblia, nas Escrituras. Se você servir, você vai ser bem-aventurado. Deus vai estar contigo. Agora, o que eu não posso fazer é como no passado a gente fazia. Se Deus fizer, eu me batizo. Se Deus tirar isso de mim, eu me batizo. Se Deus me der uma causa, eu sou dizimista. Se Deus me der isso, eu vou ser ofertante. Isso é paganismo. Isso são pessoas pagãs. Isso é uma tradição que a gente trouxe de lá de trás, sem perceber. Às vezes as pessoas ainda continuam fazendo esse tipo de promessa. Vou dar isso para ganhar aquilo. Indiferente do que eu vou receber de Deus, eu vou consagrar, santificar, eu vou caminhar com Deus. No livro de João 17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você deve santificar. Se santifica na palavra de Deus, se santifica na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que eu preciso para ter uma vida abençoada? Santificar a minha vida. Eu preciso, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que não são poucas, se você passa, nós também passamos. Então, só que, qual é o segredo para a gente sair dos problemas? Santificar, confiar, permanecer. Porque em alguns momentos Deus ele vai nos levar num deserto. Em alguns momentos Deus vai colocar a gente à prova. Em alguns momentos Deus vai colocar a nossa fé, a nossa confiança à prova. E você vai ver na Bíblia relatos disso. Relatos quando Deus ele manda Elias a Sarepta. Deus ele queria provar duas pessoas ao mesmo tempo. Deus queria provar a fé de duas pessoas. A confiança de Elias, que não viesse agir com sentimento, e também a confiança de uma viúva. Elias chega até Sarepta, encontra uma mulher e pede ela água. E quando ela vai buscar água, ele diz: olha, traz também para mim, nas tuas mãos, uns bolos, para que eu possa comer. Sarepta estava vivendo a maior miséria daquela história, daquele tempo. Havia uma seca, o povo estava morrendo de fome. Não havia prosperidade, não havia abundância, não havia comida, não havia água. Sarepta estava vivendo a pior história de seca e miséria. Mas Deus tinha encontrado ali em Sarepta uma mulher cujo coração dela era voltado para Deus. E quando essa mulher volta para Elias, fala: olha, tão certo como vive o teu Deus. Ela disse: olha, como eu sei que você é homem de Deus, eu não tenho nada. Sabe o que é nada para te oferecer? Se não, eu tenho um pouquinho aqui, eu estava nesses gravetos, peguei aqui. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e vou fazer para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos esperar a morte vir, porque não tem mais nada. E Elias diz: vai e faça como você disse, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite na botija não faltará, a farinha na panela transbordará. Então, ela, ouvindo isso do homem de Deus, ela não teve dúvidas que Deus estava enviando ali o quê? Uma provisão. Ela não agiu com sentimento, ela não olhou para o filho e falou: poxa, mas nós vamos servir a ele e vamos comer o quê? O que nós vamos comer? O homem de Deus falou que é para me dar, entregar para ele. O que eu vou comer? Mas ele também está com fome. Mas ele disse que Deus não vai deixar faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Quer dizer, Deus vai suprir. Ela falou: sabe do quê? Olha, não temos nada mesmo, então eu vou fazer segundo o que esse homem de Deus falou. E ela foi lá, fez o cozido, fez o bolo, pegou a farinha, pegou o azeite, preparou, cozinhou e trouxe para o profeta. O profeta comeu, o profeta bebeu aquela água, e quando ela volta de novo, a panela, a farinha estava transbordando, o azeite estava derramando pela botija. A Bíblia fala que esse milagre sustentou aquela mulher por um bom tempo. E tudo isso aconteceu por quê?
Primeiro que Elias não agiu com sentimento. Elias creu no que Deus falou. E aquela mulher ouviu aquela palavra e pensou, peraí, o que eu tenho a perder? Só tem isso aqui mesmo. Então ela confiou, e Deus proveu na vida dela. A história dessa viúva é tão bacana que a Bíblia fala que ela prosperou em meio à miséria. Ela prosperou em meio à escassez. Então você fica esperando uma condição boa para você servir a Deus. Você fica esperando uma condição boa para ser dizimista, para dar oferta. Essa condição boa nunca vai acontecer porque é a lei da semeadura. É a lei do semear, do plantar. Quando se confia, se confia. Quando se confia, você confia em Deus. Quando está próspero e quando está na escassez. A pessoa que confia em Deus, a pessoa que crê em Deus, ela vai crer em Deus na abundância e na escassez ela vai crer mais ainda. É na escassez que ela vai crer mais ainda. Deus fala para Isaac, Isaac, não desça a terra de Gerar, pega essa semente e planta aí. Isaac só tinha aquela semente. Deus falou, pega a semente e coloca, mas se eu vou perder, planta essa semente, porque você vai recolher 100 vezes mais. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes você esquece que a semente está na tua mão é para ser plantada. O problema é que às vezes você esquece que a semente está na tua mão é para ser plantada. E você olha para dentro de você. Você deixa de confiar em Deus, você deixa de crer em Deus, você deixa de obedecer a Deus, você deixa de caminhar com Deus. E está aí o problema de muitas pessoas. E quando a situação piora, ela volta e diz, agora se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Não, você já teve a oportunidade para fazer. Então a oportunidade vem, é para a gente abraçar, para a gente tomar posse daquela bênção. Então quero que você escolha mesmo, serve a Deus, viva com Deus, caminhe com Deus, pratique a sua fé. Quando Deus te chamar, faça. Não fique se omitindo a Deus ou a palavra de Deus. Não impeça o crescimento de Deus na tua vida. Não impeça, porque Deus tem mais para te dar do que você dá para Ele. Deus tem muito mais para te dar. Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro, meu Deus, pela vida de cada pessoa que acompanha essa oração. Pessoas, meu Pai, que se encontram aflitas, angustiadas, pessoas que vêm perdendo seus bens materiais, pessoas que estão vendo a miséria, a escassez, a doença diante dos olhos, consumindo a sua vida. Pessoas, meu Pai, que já bateram em muitas portas, pessoas que já não aguentam mais viver abaixo de medicamentos, pessoas que se encontram aflitas, angustiadas, depressivas, pessoas que já pensaram até mesmo em dar cabo da sua própria vida, porque acha que a sua vida é uma derrota, um fracasso. Meu Deus, visita essa pessoa agora e toca com as tuas mãos poderosas, liberta desse mal, liberta dessa doença, liberta desse vício maldito, liberta dessa miséria, dessa escassez. Meu Deus, abre portas que estão fechadas, meu Pai, na vida dessa criatura, amarra, repreenda toda a força do mal. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos para livrar e proteger essa pessoa de todo o mal. Em o nome do Senhor Jesus, consagra, abençoa, meu Pai, esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre, liberta de todo esse flagelo. Abençoe essa sexta-feira, meu Pai. Abençoe esse início de final de semana. Que o Senhor possa acampar os teus anjos, livrando de brigas, contendas, tragédias, de todo o mal. Livra o teu povo, meu Pai. Mostra a tua grandeza, o teu favor, pois eu abençoo a tudo e a todos. Consagra, abençoe o nosso trabalho. Faz com que esse trabalho venha a crescer, meu Pai.
Traga almas, meu Pai, para te adorar, para te servir. Levanta obreiros, levanta evangelistas, levanta homens e mulheres de Deus, temente a Deus, que vão fazer a diferença, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe o dizimista, abençoe o ofertante, meu Pai, que tem suprido a necessidade, assim como supre a tua obra, meu Pai, que o Senhor venha suprir também a necessidade dessa casa, pois eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus, seja curado, seja livre, seja liberto de todo esse mal em nome de Jesus, e coloca a palavra de Deus em prática na sua vida em nome de Jesus. Olha, seja um dizimista, seja um ofertante, venha semear nesse ministério. Estamos construindo aqui a nossa sede. Falávamos ontem, nós vamos colocar a laje, agora estamos preparando para colocar a laje. Na semana que vem, quarta-feira, a gente vai fechar negócio com a empresa, e essa laje tem um custo alto, e eu queria que você fizesse parte desse povo que vai honrar. Até quarta-feira nós temos que levantar R$8.000 para dar entrada nessa laje. Pelo valor ser alto, não financia toda ela, tem que ter uma entrada, tem que ter um valor. Então eu queria que você separasse uma oferta, eu queria que você separasse uma semente. Talvez você fale: pastor, mas eu não tenho nada. Lembra da viúva de Sarepta? Ela também disse: eu não tenho nada. O que eu tenho é só isso. Mas o profeta disse: vai e faz, porque Deus, Ele não vai deixar faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. Você vai plantar e você vai colher. Agora, creia nisso. Creia que Deus vai te honrar. Creia que mais bem-aventurado vai ser você, que vai plantar, que vai semear. Então separa uma oferta nos próximos dias e faça parte em nome de Jesus. E quando você enviar a sua oferta, eu queria que você junto mandasse o seu nome, porque eu quero estar orando em nome de Jesus. Eu quero estar, como você está dando um suporte, é como se fosse uma cobertura para esse ministério. Quando a gente colocar lá em cima, eu quero colocar o nome de todas as pessoas junto nessa laje. Quando a gente colocar o concreto lá em cima, eu quero colocar o nome dos dizimistas, o nome dos ofertantes lá em cima, porque a Bíblia diz que é do alto que vem o nosso socorro. Então, para chegar até o altar, tem que passar por ali, e lá vai estar o seu nome. Eu quero o nome de todas as pessoas que vão semear, que vão plantar uma oferta em nome de Jesus. Olha, separe essa oferta aí de todo o coração. Não faça por obrigação, não faça por necessidade, não faça, não é para fazer, como disse, não é promessa, vou fazer, se Deus me fizer até isso, não é para você fazer promessa, se Deus te fizer você vai fazer. Não, você vai fazer e Deus vai cumprir em nome de Jesus. Você não vai esperar Deus fazer na tua vida, não, você vai fazer primeiro. Você vai fazer. Para mim ser salvo primeiro eu tenho que batizar. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Não tem como eu ser salvo sem me batizar nas águas, sem aceitar o Senhor Jesus. O resto é promessa. Então primeiro eu aceito, primeiro eu me batizo, primeiro eu planto. Você consegue colher algo sem plantar? Você quer, primeiro tem que plantar. Então você vai plantar em nome de Jesus. Você vai plantar agora. Faça com alegria, faça com amor, não faça com tristeza, não faça com dúvida. Deus ama quem dá com alegria. Mas eu quero que você seja dessas pessoas que Deus vai levantar para a gente concluir essa obra em nome de Jesus. Tá certo?